Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Aí eu vou ler do 1 até o 8 e depois do 10 até o 11 e depois do 15 ao 16. Quando chegar no 10, eu vou falar versículo 10, pra vocês saberem, né? Que eu não vou ler a Bíblia toda. Que nem eu falei, a minha ideia não é ler a Bíblia toda. É pegar o que eu entendi, que dá insight, a essência, né? Sendo assim, decidi que não mais irei visitá-los com tristeza. O que ele está falando aqui? Sobre a tristeza do vídeo anterior, do capítulo anterior. Que ele teve um desgosto com o pessoal sobre o motivo de ele passar em Coríntios para poder fundar outra igreja, e ele iria precisar de apoio financeiro, né? E o pessoal, teve gente que não apoiou ele, e, e ele foi lá, deu uma cacetada no povo e decidiu não ir, porque assim, ele falou, gente, o que eu tô fazendo, eu tô indo aí para ir lá na outra igreja, para fundar outra igreja. É para é, para trazer vida e abundância, para divulgar a palavra de Deus. Por isso que eu tô precisando do recurso de vocês, que eu vou ir visitar vocês, né? Vou fazer o bem para vocês, vou visitar vocês, para ver como é que vocês estão, e depois eu vou pedir um recurso para poder ir lá na fundar outra igreja, né? E pregar em outro lugar. Eu sou apóstolo, né? Pregam, né? É a função do apóstolo. Pois, se eu os entristeço, quem me alegrará senão vós, a quem eu tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que quando eu for não seja amargurado por aqueles que deveriam alegrar-me. Ou seja, a questão da ida dele lá, né? Ele se sentiu amargurado pelo que aconteceu. Então, se é para ficar amargurado, melhor não ir. Então, é uma coisa que eu tô percebendo na minha vida. Se for eu vou na casa de um amigo e eu senti assim, nossa, tipo, já deu, né? É melhor um já deu do que já era. É isso que eu tô percebendo, sabe? Se o ambiente tá bom, eu fico. Se não tá bom, cara, melhor ir pra casa. Se eu não tô bom, se eu tô legal, eu fico. Mas se pra mim, eu já não tô legal, por mais que o ambiente tá legal, é melhor me retirar. É isso, isso que ele tá falando aqui, né? Ou seja, tem uma. Eu li Gálatas esse dia aí, tem um vídeo anterior sobre Gálatas, né? Que fala do fruto do Espírito. Eu tô com muito isso na cabeça. É o que? Cara, o que eu tô fazendo? Como fruto, né? A minha atitude vai gerar amor? Vai gerar paz? Vai gerar alegria? Então, se não, eu não vou colher amor, se eu não vou colher paz e vou colher alegria, então é melhor não fazer qualquer coisa, né? E no meu caso, naquilo que eu não tenho como me esquivar, eu procuro colocar amor, procuro colocar paz e procuro colocar alegria. Um exemplo, no meu trabalho, né? Eu procuro ter alegria, ter paz no meu trabalho. Porque e botar amor no meu trabalho, que eu descobri para o meu trabalho, que é difícil, policial, ficar mais leve, eu tenho que colocar amor nele. E não é fácil, né? Mas assim, é como eu faço, ou seja, porque é meu trabalho, eu tenho que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, né? Então, para não ficar mais leve, tem gente que fala assim, em vez de falar eu vou trabalhar, eu vou me divertir. Ou seja, mudar, isso é PNL, né? Mudar a visão, em vez de trabalhar e se divertir. Por quê? Porque é aquela questão, né? O que eu faço na minha folga é para mim, eu busco como fruto agora, né? Paz, amor e alegria. Mas se eu tô no meu trabalho, que não é na minha folga, meu trabalho é uma obrigação, né? Para me tirar meu sustento. Então, lá eu procuro o quê? Levar a paz, o amor e a alegria. Entendeu? É isso que eu tô. Foi essa sacada que eu tive de Gálatas que me marcou. Então, voltando aqui, né? No versículo 3, né? É, não seja amargurado por aqueles que deveriam. Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja amargurado por aqueles que deveriam alegrar-me. Então, pô, se eu vou aí e eu vou sentir amargura, para que eu vou, né?
Diferente da missão que ele foi lá, depois, né, deu um jeito de ir pregar em outra cidade, que é uma missão que correu o risco de morte, né, e foi até decapitado, como eu já falei várias vezes, por causa do evangelho. Mas se ele está visitando uma igreja que ele fundou, é para alegrar, para ter alegria, comunhão com os irmãos. Então, aí, quanto a todos vós, eu estava convencido de que a minha alegria é a de todos vós. Então, quando ele falou assim, pô, se eu estou indo aí, que eu vou pegar e vou depois lá no outro lugar, que é outra igreja, ele achava que a alegria dele era a alegria das pessoas que ele estava indo visitar. Porquanto vos escrevi em meio a grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para constrangê-los, mas para que soubesse como é profundo o amor fraternal que alimento por vocês. Se um de vós, esse aqui, gente, que nem eu falei no vídeo, eu tô lendo a King James atualizada, né? E lá, quando eu li, ela é comentada no aplicativo My Bible. E lá ele fala sobre essa carta aí, que não está nos evangelhos, né? Não foi inserido na Bíblia. Mas é sobre o assunto que a gente está conversando, né? Então a gente não sabe o que está inserido nessa carta. Mas não é essa da. Não é o capítulo 1 que ele está falando aqui. Mas é sobre esse assunto. Aí no caso é mais para que soubesse como é profundo o amor fraternal que eu sinto por vós. Se um de vós tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim pessoalmente. Ou seja, teve gente lá que estava falando mal dele, que ele ia usar o dinheiro em benefício próprio. E não em benefício do evangelho, né? Mas em parte, aí, se um de vós tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim pessoalmente, mas em parte, para não ser severo demais, a todos vós. Assim, a punição que foi imposta pela maioria a essa tal pessoa é suficiente. O que aconteceu? Quando ele escreveu a carta, o trem pegou fogo lá na igreja de Coríntios. E depois disso, puniram a pessoa que estava falando mal dele. Só que assim, ele falou assim, a punição que foi imposta para essa pessoa que vocês puniram, a pessoa já entendeu o recado, chega, já é o suficiente. Por quê? Versículo 7. Agora, todavia, deveis perdoar e encorajá-lo para que não seja dominado por amargura excessiva. Quando vem a punição social, a pessoa ela vai se sentir amargurada, que ela foi punida pela igreja. Então, a questão da punição é necessária, mas a mais importante que a punição é a graça. Então, portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor fraternal para com ele. Ou seja, puniu, cara, mas não teve a punição? Teve. A pessoa, ela mudou? Ela entendeu que ela errou? Que ela pecou contra alguém? Entendeu? Então, tira a punição. Por quê? Porque a punição não é com o intuito de fazer a pessoa se sentir, de destruir a pessoa, né? A igreja, o evangelho de Jesus veio para edificar, não veio para destruir. Então, quando tem uma punição, é porque a pessoa ela está atrapalhando, quando uma pessoa é punida dentro de uma igreja, é porque ela está atrapalhando as obras da igreja. Então não pode, se a pessoa é punida e é excomungada, afastada da religião, da igreja cristã, vamos falar assim, é por quê? Porque ela está atrapalhando a obra da igreja. Mas se a pessoa reconhecer o erro, não tem que ficar pegando e dando lapada na pessoa. Ou seja, para não fazer a pessoa piorar, entendeu? É isso que ele está falando aqui. Portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor fraternal por ele. Ou seja, o cara foi punido, foi excomungado, ele reconheceu o erro, agora demonstre amor pro cara. Traz o cara de volta. O cara se arrependeu? Se arrependeu. Então volta aqui, pô. Mudança de rota. É isso que ele está falando aqui. Agora versículo 10. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que não perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada,
perdoei na presença de Cristo por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Ou seja, a questão da pessoa não perdoar o próximo, né? O cara lá falou mal do apóstolo Paulo lá na igreja, né? Ou seja, gerou contenda lá. Foi excomungado, se arrependeu, foi trago de volta. Falou o apóstolo Paulo tem amor fraternal, né? Já cumpriu a pena, vamos falar assim, a pena social. E perdoa e tem amor fraternal para essa pessoa. Por quê? E ele falou, e aquilo que eu perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada. Porque o que ele falou assim, a falta a ser perdoada? Porque o apóstolo Paulo, ele, apesar de não ser discípulo de Jesus, ele entendeu muito Jesus. Então, quando Jesus estava pregado na cruz, ele falou assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Porque se soubesse o que estava fazendo, não fazia. Ninguém erra por querer. É isso que ele está querendo dizer aqui. E por que perdoar? Porque se a gente não perdoar, a gente guardar rancor de qualquer pessoa, a gente é uma arma na mão de Satanás. Ou seja, em vez de a gente ser usado por Deus, a gente vai ser usado por Satanás, pelo diabo. O espírito milita contra a carne. Então, essa questão do perdão é o quê? Perdoar do espírito. O perdão é do espírito, o pecado é da carne. Mas o perdão vem do espírito, vem de Deus. Então é por isso que lá na oração está falando assim, né? Perdoai as nossas ofensas na oração do Pai Nosso, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, para Deus nos perdoar, a gente perdoa o próximo. O nosso trabalho é perdoar o próximo. Então, tem três lados do perdão, né? Primeiro, a gente tem que se perdoar, porque perdoar é mudança de rota, reconhecer meu erro, vou agir diferente. Beleza. Segundo, perdoar o próximo. Jesus vem ensinar o perdão ao próximo, para Deus nos perdoar. Entendeu? Perdoar as nossas ofensas ou nossas dívidas, né? Dependendo da versão que você lê, mas o sentido é o mesmo, que toda dívida é uma ofensa, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, para Deus nos perdoar, a gente tem que perdoar o próximo. A questão do perdão. A gente deve pedir perdão? Deve. Vamos supor, a gente deve reconhecer nosso erro. Se eu errei, eu reconheço meu erro. Pedir perdão. Agora, a pessoa não aceitou o perdão, aí é com ela, entendeu? Pedir perdão. Beleza. Agora, se a pessoa vai aceitar ou não perdão, é com ela. Da minha parte, eu fiz. Né? Entendeu o que eu quis dizer? A questão do peso, da culpa. Não, cara. É pedir perdão. Eu me perdoei pelo que eu fiz. Pedir perdão pra pessoa pelo erro que eu cometi. Que a gente comete erro com as pessoas, né? Então, perdão pra pessoa, né? E se a pessoa não quiser perdoar, é com ela. Não tem mais nada a ver comigo. Porque eu pedi perdão. E eu vou colher tudo aquilo que eu fiz de errado. E tomar que seja rápido para não ter juros, né? Quanto mais demora, mais juros tem. A lei da semeadura e da colheita, é que nem uma erva daninha. Quanto mais, se não cuidar, vai crescer. É assim que funciona aqui na Terra, né? Mas, continuando. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os quais, agora versículo 15, estão sendo salvos e mesmo para com que estão perecendo. Então, para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos, todo aquele que crê, né, será salvo em Jesus, confessar com a língua e ter fé, né, aí com a palavra ter fé, que nem eu já falei no vídeo anterior, será salvo, né. E mesmo e nós somos o aroma de Jesus, de Cristo, né? Mesmo para os que estão perecendo. Para esses últimos, os que estão perecendo, somos cheios de morte para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Ou seja, quando a gente fala do evangelho para uma pessoa, às vezes a pessoa entende como negativo. Então,
O evangelho, ele é vida. Jesus veio trazer a vida e abundância. Só que para uma pessoa que está perecendo, que está no pecado, e a gente vai pegar e quer falar para ela, muda de rota, tá errado, falar a verdade, que ninguém quer ouvir a verdade, gente. Você quer ofender uma pessoa, fala a verdade para ela, a sua verdade para ela, o que você vê, o que que a começa a falar o que nem fala assim o que você viu de errado, pra você vê. Vixe, arrumou um inimigo na hora. Ninguém gosta da verdade. Todo mundo gosta de ser adulado. Então, assim, um exemplo, né? Vamos supor. A pessoa vai lá e começa a falar um monte de asneira. Aí você fala o que o evangelho fala, né? A boca fala o que tá cheio o coração, né? Ou seja, não é o que entra pela boca que faz mal, é o que sai. Ou seja, o que a pessoa fala. Esse é o problema aqui. Aí você vai lá e fala isso pra pessoa. A pessoa vai ficar o quê? Ofendido, porque você falou a verdade pra ela. Ninguém gosta de ouvir a verdade. Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus. Ou seja, mercenários o quê? Pessoas que estão usando a palavra para ganhar dinheiro. É isso que ele quis dizer da questão do o desentendimento que teve no capítulo anterior. Mas anunciamos a Cristo com sinceridade. Então o apóstolo Paulo veio anunciar a Cristo para os gentios. Da parte de Deus e na presença de Deus, na sua presença. É isso é, que eu tô vim aqui trazer para vocês, né? E se você gostou, eu peço que curta, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreve aí. Valeu!